Irmãos e irmãs, internautas, que estamos mais uma vez dando as nossas saudações de paz da parte de Deus e trazendo uma palavra de consolação e conforto espiritual para nós. Então, hoje trazemos mais uma palavra e o tema de hoje é o bom ânimo. Antes, porém, nós pedimos a você que dê o seu like, para que o YouTube veja a relevância dos nossos vídeos, o seu joinha, e apelamos a todos, onde chegar a mensagem, que compartilhe com outras pessoas. Se você de alguma forma se sentir edificado, ajudado por essa palavra, compartilhe com outros. Mas faça mesmo isso em nome de Jesus. E onde chegar a mensagem, se alguém desejar se inscrever no canal, seja bem-vindo à nossa comunidade. Você aperta lá em inscrever-se, no sininho e em todas. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, vamos conversar aqui sobre o tema o bom ânimo. Ânimo, todo mundo conhece essa palavra ânimo, é lógico, Está ligado à palavra animado, Que se move, Mas em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo falou em bom ânimo. E hoje nós vamos meditar sobre isso. O que seria o bom ânimo do qual Jesus fala para nós? É a primeira pergunta da nossa introdução. Seria simplesmente ser animado de qualquer jeito? Bom ânimo seria isso, hein? E aproveitamos para perguntar como vai o nosso ânimo, vivendo em um mundo onde muitos fatos nos desanimam. Muitos fatos nos desanimam. E como é que vai o nosso ânimo? Mas devemos baixar a cabeça e se entregar ao fracasso devido a essa situação, em que muitos fatos nos desanimam? Com certeza não. A perguntas como essas, buscaremos respostas, consolação e conforto na palavra de Deus para nós hoje. Aí nós trazemos aqui primeiramente um tópico, a vida versus a morte. Não, eu ia colocando a morte versus a vida, mas preferia a vida versus a morte. Primeiro, a vida. É uma luta da vida com a morte. Enquanto o mal, que é representado pelo pecado e pela morte, com os seus efeitos, lutam contra o homem, mas há o bem, que representa Deus e que também é representado pela vida, com a sua divina misericórdia e graça, que lutam a nosso favor. Então, nós devemos, primeiramente, olhar para o bem, Deus, a vida, com a sua divina misericórdia e graça, que lutam a nosso favor, do que ficar de olho no mal, no pecado, na morte, com os seus efeitos que são contra nós. A questão de para o que olhamos influencia muito no nosso vigor, no nosso bem-estar, no nosso ser. Ou seja, luz e trevas, devemos olhar para a luz. Bem e mal, devemos olhar para o bem. Bons exemplos, maus exemplos, devemos olhar para os bons exemplos. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, tem uma frase para nós muito boa que diz o seguinte: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aqui eram os israelitas, o povo lá de Israel, indo em guerra contra reis inimigos. Mas aqui nós trazemos exatamente para o nosso mundo espiritual, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa luta espiritual. Então, não os temais, Deus luta por nós, Ele peleja por nós. Não devemos temer, mas devemos confiar nesse Deus que luta por nós. Às vezes eu me deparo com pessoas que chegam a dizer na sua sinceridade baseada no que ela sente, Mas eu já estou cheio de tanta palavra, só palavra. Pois a palavra, quando se trata da palavra de Deus, é o alimento da alma. Nós não podemos viver sem o pão material. Eu duvido que alguém enjoe de viver com o pão material. Vai reclamar se não tiver. Então, assim é na vida espiritual. Até porque o próprio Deus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o homem tem um lado material, mas tem também o lado espiritual, Muito bem, então, Ele peleja por nós, não devemos temer, devemos confiar. Outro tópico aqui, o discurso do nosso advogado. Aqui está falando de Jesus. Ele tem um discurso para nós. Sendo a maior manifestação do bem a nosso favor, às vésperas da sua volta ao Pai, ele nos deu vários conselhos
advertências e promessas. Uma dessas foi o que João escreveu, que está lá no capítulo 16, versículo 33. Ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus, nesse capítulo, ele vinha falando que ia partir para o Pai, mas ele vinha falando da promessa de mandar o Espírito Santo, o que ele fez. Então, nesse contexto que ele diz: eu tenho-vos dito tudo isso, para que em mim, é só estando nele, tenhamos paz. Porque nesse mundo a gente tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Daí tem de bom ânimo que nós tiramos o tema de hoje, o bom ânimo. E aqui nós tiramos 5 conclusões. Primeiro é que o bom ânimo, antes de tudo, é a paz. Quem tem a paz, quem está na paz, está tendo o bom ânimo. O bom ânimo, antes de tudo, é paz. 2, essa paz só se tem estando em comunhão com Ele. E se Ele é Jesus. 3, aflições são próprias à vida do ser. Não há ser que viva em cima da terra que não tenha aflições. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, disse aos homens, que isso vale para todo homem. Até os animais têm aflições. 4, o bom ânimo da confiança traz-nos a esperança. E essa esperança é um combustível ao prosseguir. Nós devemos viver na esperança. Nós precisamos viver na esperança. De quê? De dias melhores, momentos melhores, situações melhores. E falando do contexto geral e espiritual, esperança da volta de Jesus Cristo para nós cristãos será quando será aniquilado todo o mal e se implantará o reino de Deus na terra definitivamente. E a quinta conclusão, baseada em João 16:33, é que o nosso advogado e mestre venceu o mundo. Ele diz: eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e tudo. A morte, o demônio, Satanás, a fome, a sede, tudo que se constitui obstáculo, dificuldade. Os mares, Jesus venceu. Isso é um convite e um desafio a todos nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos também desafiados a vencermos as dificuldades. É lógico que, como Jesus, nós nunca vamos conseguir. E jamais pensemos em vencer as pessoas, viu? Mas que vençamos as circunstâncias adversas. Outro tópico, correndo à fonte da vida. Quando é para ter bom ânimo, a gente tem que correr à fonte da vida, né? Quem bebe dessa água, na fé, na confiança e na esperança, viverá com bom ânimo e viverá eternamente. Bendito seja o Senhor. E aqui nós vamos ter uns conselhos paulinos, ou seja, conselho da palavra de Deus, conselhos do Espírito Santo, conselhos do próprio Deus, através de Paulo. Por isso nós dizemos conselhos paulinos, né? Tudo é baseado em Filipenses. Será Filipenses capítulo 4, versículo 4, 6, 7 e 19. No versículo 4 diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não procure alegria fora. Fora a gente encontra emoções, né? A gente se diverte, a gente faz recreação, né? Mas a verdadeira alegria, o verdadeiro regozijo é no Senhor. Se tivermos todas as alegrias, todas as emoções, todos os lazeres, né, desse mundo, mas não tiver o regozijo do Senhor, tudo é ilusão, tudo é engano. Versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra de Deus está dizendo, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, derrame diante de Deus em petições. Aqui está escrito, não é assim não. Eu já estou traduzindo, né? Diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Seja lá qualquer tipo de coisa que lhe aflige. O medo, a necessidade material, a raiva, as expectativas para o futuro, tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Ou seja, a palavra de Deus está nos dando o direito de ser derramado diante de Deus. Derramar o quê? O que tiver dentro desse depósito, que sou eu, que é você. Mas que também, depois de tudo isso, a gente saiba agradecer a Deus também por tudo. Eu não posso dizer pelas coisas boas. Você não pode dizer
pelas coisas boas. Agradecer a Deus por tudo, porque algumas coisas ruins têm um objetivo em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. E no versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui é a evolução, viu, irmãos? Isso vai acontecer, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Se primeiro a gente se regozijar no Senhor. E se a gente não guardar as inquietações só para nós, mas fazer as petições ao Senhor, as orações e as súplicas e também os agradecimentos. É que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E aqui no versículo 19 diz o seguinte, e é uma conclusão nessa evolução: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, imagine, hein? Meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus tem tudo e pode tudo, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu achei interessante aqui, me chamou muita atenção a questão de em glória, porque o homem ele tem muitas necessidades, né? Materiais, sociais, familiares, etc. Pode dar a classificação que quiser, mas a maior necessidade que ele tem é a necessidade espiritual de ter a glória de volta. Porque quando o homem pecou, ele destituído foi da glória de Deus. E a criação e o próprio homem, lá no fundo da sua alma, anela, anseia, deseja o momento que essa glória venha de volta. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não dizendo que vai dar ao homem só a glória, mas pode dar também o que o homem necessita hoje. E finalmente o bom ânimo para vencer é o que nos ama, fez-nos vencer. Fez-nos vencer. O que nos ama, fez-nos vencer. Quem nos ama é Deus. Vamos entender o que estou querendo dizer. Em Romanos 8,37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, aquele que nos amou fez-nos vencer, faz-nos vencer, nos fará vencer em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Aqui nós temos um apelo: você tem buscado o bom ânimo em Cristo Jesus para ser um vencedor sobre o mal, o pecado, a morte, o desânimo? Você tem procurado? Então, procure, né? Procure, busque o bom ânimo em Cristo Jesus para vencer, primeiramente, o mal, o pecado, a morte, o desânimo. E o vencer horizontalmente aqui, diante das buscas de conquistas, será resultado de tudo isso. Então, que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, irmãos, irmãs, nossos internautas. Que o Senhor supra as tuas necessidades. Que o Senhor cure as tuas enfermidades do corpo e da alma. E que abençoe a humanidade inteira e todos nós através do Senhor Jesus. Amém.